Gratidão, Pai. Gratidão, Santo Espírito, por mais essa noite. Nós estamos aqui reunidos como corpo de Cristo, Pai, para adorar, louvar e bendizer o Teu santo e bendito nome, Senhor. Sou grato pela vida de cada um que está aqui nessa noite e por quem nos ouve de suas casas, Pai. Que a graça e o favor do Senhor esteja sobre a vida de cada um hoje, Pai. Nós declaramos que daqui para fora, todo espírito de distração, tudo que vem para distrair as mentes, toda inquietação, eu declaro caído por terra em nome de Jesus, Pai. Envie seus anjos aqui neste lugar para estarem tocando os corações e as mentes, preparando a terra para a boa palavra, Senhor. E assim é, Pai. Amém. Podem se assentar. Hoje eu vou falar sobre se prostrar. Se prostrar. O título da mensagem é: se proste perante a Deus e aprenda mais sobre o nome do seu Pai. Amém? Prostrar, o que significa prostrar primeiramente? Significa perder as forças. Perder as forças. E é muito interessante isso porque ultimamente a igreja tem perdido, algumas denominações têm perdido esse ato de respeito e de honra com Deus, de se prostrar. Então quando nós se prostramos, nós estamos falando assim: Senhor, Tu és forte sobre a minha vida e eu sou fraco. É esse o significado. Se ainda estivermos fortes perante a Deus, Deus vai deixar que a gente resolva nossas próprias coisas. Enquanto nós estivermos com as mãos estendidas, tentando fazer pela força dos nossos braços, Deus está com a dele guardada. E quando nós guardamos a nossa e confiamos em Deus, Ele estende as suas mãos para nós. Amém? Mateus 4,3, fazendo o favor. É aqui a tentação do deserto, quando Jesus foi tentado por 40 dias. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então olha a importância de se prostrar aqui. Aqui Satanás iria entregar o mundo inteiro na mão de Jesus se ele se prostrasse. Só que Jesus sabia o significado de se prostrar. O significado de se prostrar era Jesus estar enfraquecido perante um poder maior. Se Jesus fizesse assim diante de Satanás, ele estaria reconhecendo o poder de Satanás sobre a vida dele. E ele estaria entregando todo o plano de salvação de bandeja na mão de Satanás. E nós provavelmente não estaremos aqui hoje, salvos. Então é muito importante isso. Muito importante essa questão de se prostrar. Mas outras coisas que nós podemos tirar também nessa palavra é que o diabo, ele debateu Bíblia com Jesus. Ele debateu Bíblia com Jesus. Ele falava: não está escrito isso? Jesus falava: está escrito aquilo. Mas está escrito isso? Mas está escrito aquilo. Então, irmão, não ache que o diabo não saiba de Bíblia. Ele sabe tudo a Bíblia. Ele só não pratica nada. Mas por que o diabo ele aprendeu tanto da Bíblia? Para enganar a gente, para nos induzir ao erro, para não falar aquelas frases: não é bem assim, não é assim que eu penso, não é assim que eu acho. Então o diabo sabe da palavra para testar a gente na própria palavra, assim como ele testou Jesus. Só que Jesus era a própria palavra, então ele sabia muito mais do que o diabo. E assim nós somos hoje, porque o Espírito Santo está dentro de nós, e Ele nos revela, Ele nos testifica a própria palavra. Então o que significa isso?
significa que muitas pessoas, muitas denominações estão errando, pregando coisas erradas, muita libertinagem em cima de uma palavra errada. Eles pegam uma palavra isolada e colocam como um contexto de Bíblia, como um contexto de vida. Por exemplo, a graça. Eles colocam a graça como se fosse um aval para você pecar do jeito que você quiser e não vai ter consequências. Só que não é isso que a palavra fundamenta. Toda a palavra, ela fundamenta ela mesma. Então a graça é um favor imerecido, que te livra da morte, é a obra de Cristo que Ele fez por você, e Ele entregou os benefícios dessa obra para você. Só que a graça também é o próprio Cristo. E aí eu perguntaria para as pessoas: você levaria Jesus Cristo em qualquer lugar? Você faria com Jesus do lado qualquer coisa? Você falaria de qualquer jeito se Jesus estivesse do teu lado? Pois bem, Ele está não só do teu lado, mas como dentro de você através do Espírito Santo. Então, nós temos que entender a palavra. Por exemplo, a palavra ela fala com 3 povos: o povo judeu, a igreja, que somos nós, e as nações que ainda não descobriram Jesus. Ela fala com pessoas que não são cristãs, com bebês na fé e com filhos maduros. Ele fala com muitos termos, muitos tipos de coisas. Então, às vezes, a gente pega uma palavra de filho imaturo e está falando para o filho maduro e por aí vai. E Deus, Ele responde, Ele cobra de nós de acordo com a nossa maturidade. De acordo com a nossa maturidade. Então, você é um novo convertido. Aproveite. Porque você é como se fosse uma criancinha de 2, 3 anos. Quando você fala, eu preciso de comida, o pai já está perto de você com comida. Agora você cresceu, você já está na igreja, você já está entendendo. Você já está com 18 anos na fé, vamos colocar assim. E aí você pede comida para o pai, e o pai fala assim: a geladeira está ali e o armário está aqui. Pode ir lá pegar. Agora você que tem que trazer a existência, você que tem que buscar esse acesso em Cristo Jesus. E aí tem muitos filhos maduros que querem continuar sendo tratados como filhos imaturos, que o pai que pede, o pai já está lá respondendo. Essa é a diferença, e essa é a luta de muitos irmãos. Então aprenda, irmão, se você já está há um tempo com Cristo, você está se tornando um filho grande. E um filho grande tem mais responsabilidade, um filho grande aprende mais, um filho grande tem que trazer à existência aquilo que o pai já te deu, tem que ir lá na geladeira, tem que ir lá no armário. Amém? Entenderam isso? Como é que funciona a palavra? Então voltamos para se prostrar. Então o diabo estava correndo todos os reinos da terra, porque ele roubou de Adão, ele enganou Adão e Eva e pegou. Então ele oferece tudo a Jesus, se você se prostrar. O que ele está fazendo? Se você considerar eu maior do que você, eu te dou tudo de volta. Jesus, ele sabia quem ele era, ele sabia do propósito dele. Ele falou: por que eu vou querer algo que eu já vou conquistar daqui a pouco, na cruz? Então, antes de Deus te dar o excelente, o diabo quer te enganar com o bom. Então fique atento com isso. Não entregue a sua força, não se proste perante as dificuldades da vida. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e se proste perante Deus, que Ele te vê no secreto e te recompensará. É só a Ele que nós devemos prostrar, a mais ninguém. 2 Reis 20, temos uma história muito legal. 2 Reis 20, do 1 ao 11, a história do rei Ezequias. Diz assim a palavra: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, ou seja, não tem chance mais de recuperação. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, presta atenção nisso, Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração, e vi as tuas lágrimas,
eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. Para aqui um pouco, isso é muito profundo. Por quê? O rei Ezequias, ele estava cheio de úlceras. Alguns falam que era câncer que impossibilitava ele de se movimentar, ele ficava de cama. Então o rei Ezequias não conseguia se prostrar com o rosto em terra para adorar a Deus, para orar a Deus. Então o jeito que ele conseguiu fazer foi virar o rosto para a parede e clamar a Deus. Ele estava enfraquecido, ele estava se mostrando fraco perante Deus. E o que a palavra diz para o fraco? Diga ao fraco: eu sou forte, que Deus é forte. E quando Ezequias enfraqueceu, ao mesmo instante, antes do profeta sair daquele lugar, Deus falou: volta lá e fala para ele que eu acrescentei mais 15 anos a ele, a causa dele. Meu Deus, ele ia morrer naquela noite, ele ia morrer naqueles dias, já tinha uma sentença sobre a cabeça dele. Então o que eu quero dizer? Quando você se prostra, quando você se ajoelha, se enfraquece perante Deus, você agiliza as coisas na sua vida. Não é barganha, mas é como se você acionasse um código de Deus, para as benfeitorias deles ser rápidas em sua vida. É muito interessante isso. A palavra de Deus diz que o Pai é como se fosse o juiz, e Jesus e o Espírito Santo é como o nosso advogado. Agora imagina, Deus falou assim: eu lembrei de Davi, como teu pai Davi. O que Davi fez? Ele se prostrava. Davi não tinha dificuldade, mesmo sendo o rei da nação mais poderosa daquela terra, daquela época, tendo o melhor exército do mundo, sendo muito rico, ele não tinha dificuldade de se prostrar perante Deus. Ele falou: lembrei do teu pai Davi, então eu vou te abençoar como eu abençoei ele. Agora imagina, meu Deus, olha só, estava debaixo da lei. Ezequias estava sobre a lei. Ezequias entendeu como Davi entendeu. Ele cavou a graça na lei. Esse foi o código secreto que ele acionou. Ele estava debaixo da lei, só que ele entendeu que a graça é maior que a lei. Ele remeteu a Cristo lá na frente. E aí Deus deu 15 anos para ele. Número 5 na Bíblia é o número da graça, do favor do Senhor. Agora imagina, Deus falou: eu estou dando 5 anos para Ezequias, ao Espírito Santo eu também dou 5, e Jesus eu também dou 5, os 3 em comum acordo, graça sobre graça sobre graça. Então quando você se prostra, você se rende ao Espírito Santo, rende a sua mente, rende o seu coração, a graça sobre graça sobre graça vem sobre a sua vida e permanece sobre a sua vida. É muito interessante isso. Continuando, a Síria, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga ou a úlcera, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus a sombra? O Isaías perguntou para o rei: você quer que adianta ou volte? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus, não seja assim, mas que a sombra volte 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio do sol de Acás. Isso é tão interessante que Deus mexeu no sistema solar inteiro para voltar 10 graus, porque é um relógio de sol, esse relógio de Acás. Então olha o poder de você se prostrar, olha o poder de você se prostrar perante Deus. Deus lembrou do arrependimento de Davi, pois Davi não tinha dificuldade de se prostrar perante Deus, mesmo sendo poderoso e muito rico. Em Joel 3,10 diz assim a palavra: forjai espadas das vossas enxadas, e lançai das foices
das vossas foices, diga ao fraco, eu sou forte. Então, às vezes nós já entregamos algumas áreas da nossa vida ao Senhor, falamos, faça a sua vontade, só que tem áreas que a gente ainda não entregou, tem áreas que a gente está muito forte ainda, então Deus fala assim, beleza, pode tomar conta disso, você não quer me entregar, você mantém, você resolve. É isso que acontece, porque Deus respeita a sua decisão, tanto é que a salvação está aí para todos, só que nem todos querem a salvação. É isso, então é a decisão. Gênesis 17:3 diz assim, prostrou-se Abraão com o rosto em terra, e Deus lhe falou. Os grandes homens da Bíblia, eles sabiam disso, se prostrar diante de Deus, se enfraquecer perante o Pai. Gênesis 18:2 diz assim, levantou ele os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele, vendo-os, aqui Abraão também, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. E quem sabe dessa história, foi liberado ali o nascimento do filho da promessa, Isaac. Abraão se prostrou e recebeu o seu filho. Gênesis 19:1, ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. Ló se prostrou e foi salvo da destruição de Sodoma e Gomorra. Gênesis 33:3, e ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Aqui está falando de Jacó e Esaú. Jacó tinha uma desavença com Esaú, Esaú tinha uma desavença com Jacó, e Esaú queria matar Jacó, quando encontrasse ele, e houve esse encontro, mas Jacó, com discernimento de Deus, ele foi se prostrando, ele andava e se prostrava 7 vezes, e ele encontrou favor do seu irmão, e o seu irmão, ao invés de atacar ele, abraçou ele e recebeu ele com amor. Então, olha o poder de se prostrar. Eu vou dando alguns exemplos, e daqui a pouco eu vou me aprofundar mais nisso. 1 Reis 1:16, Batseba inclinou-se a cabeça e prostrou-se perante o rei, que perguntou, o que desejas? Quando nós prostramos, o nosso pai pergunta, o que desejas, filho? O que desejas? Teu pai, nosso Deus, ele é pai, só que ele também é rei, ele é poderoso, ele é glorioso, ele é formoso, onipotente, onisciente, onipresente. Então nós temos que ter um respeito e uma honra, um temor diferenciado. Não podemos fazer o que a nossa mente quer, nós temos que chegar com humildade perante Deus, Por isso que Jesus fala, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Então, com humildade e mansidão é uma chave para você acessar o reino de Deus na 4ª dimensão. Humildade e mansidão. Paulo entendeu isso, e vários outros homens grandes da Bíblia. Mateus 26:39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Jesus aqui, tá? Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus aqui está nos ensinando como nos achegamos ao Pai. Já está liberado o novo e vivo caminho. Você não precisa mais fazer sacrifício, mas você precisa ter honra e temor perante o Pai. E para isso nós temos que entender qual que eram os costumes, usos e costumes da época dos reis da Bíblia. A Bíblia foi escrita por reis. Jesus é um rei e sacerdote, e Jesus deixa em Apocalipse escrito, vós sois reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotisas. Por isso que vai estar escrito sobre a coxa de Jesus, no manto sobre a coxa, Rei dos reis e Senhor dos senhores, porque tem vários reis e vários senhores, só que ele é o maior entre todos. Então, como que um rei, alguém chegava na presença do rei? Não chegava assim, de peito aberto, isso é afronta. Chegava humildemente, está aqui, se prostrando. Então, tem coisas que ainda Deus não conseguiu resolver na sua vida e na minha vida, porque a gente ainda não aprendeu a se prostrar e entregar na mão de Deus. Entrega na mão de Deus, entrega na mão dele, que ele resolve, ele tudo fará.
Jesus se prostrou em terra perante o Pai. Marcos 5:22, e eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-os prostrou-se aos seus pés. Jairo se prostrou perante Jesus e a sua filha foi salva. Então, todos os homens aqui que se prostrou, eles reconheciam o poder e a glória de Deus. Então, quando nós não se prostramos, é porque a gente ainda não reconhece a glória de Deus e o poder de Deus. Então, o que você tem que fazer? Conheça quem é seu pai. Conheça quem é seu pai. Não adianta você ter um pai lá no Japão e você ouvir falar que ele é bom, ouvir falar que ele é rico, ouvir falar que ele é inteligente, ouvir falar que ele não sei o que e não sei o que lá. Tá bom, você está ouvindo falar. Agora pega um avião e vai até o Japão, até a casa dele. Você vai conhecer ele, você vai conhecer o que ele tem, você vai saber como ele é, você vai entender como ele funciona. Então, como eu conheço mais a Cristo, mais Deus? Tendo tempo de qualidade com meu pai, fazendo um devocional, orando, buscando mais dele dia a dia. Lucas 8:28 diz assim: e quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Aqui é o gadareno, que tinha uma legião de demônios, cerca de 6.000 demônios. Até os demônios se prostram perante Deus, perante Jesus. E tem muitas pessoas que não se prostram. Deixa eu brincar com vocês, é brincadeira, tá? Estão perdendo para demônio, irmão. Que negócio é esse? Até eles reconhecem que é Jesus, quem que é o grandão, quem que é o cara. E muitos crentes têm dificuldade de baixar. Quando recebe uma palavra, não está errado. Aí vou pesquisar outra pessoa que fala o contrário. Eu vou pesquisar outra coisa que favorece eu pela palavra. Aí está fazendo o que nem o diabo fez, usando a palavra contra a palavra. Entende como é que funciona? Por isso muitas vezes fala, não, aquela igreja ali não sei, ela aperta demais. Não, irmão, é que você não quer crescer. Se você não quer crescer, tá bom, vai em outro lugar. Amém? A palavra diz em Atos, até os demônios se prostram, irmãos. Até os demônios se prostram. A palavra diz em Atos 7:51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então o que é homem de dura cerviz? Cerviz é isso aqui, de cervical, cerviz. Então tem dificuldade de se prostrar, tem dificuldade de se submeter. Então, irmão, quem tem dificuldade de submeter não vai viver o que Deus tem para eles, porque para você viver o que Deus tem para você, você tem que ser humilde e manso de coração. Ó, Jesus, não sei lidar com isso, não sei resolver isso. Aqui, ó, entrego tudo, é tudo teu. Pronto, simples assim. Entrega que Ele resolve. Mateus 19:24 diz assim: digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Agora muitas pessoas ficam assim, meu Deus, Lucas vai falar contra rico? Não. A palavra fala contra rico? Não, senão Deus seria hipócrita, porque Ele tem uma cidade de ouro e de pedras preciosas. E Ele diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Então Ele não está falando de riqueza, de dinheiro, Ele está falando da pessoa. Aonde está o coração dessa pessoa? Então o que Jesus está falando aqui nessa parábola? Ele está falando assim, é mais fácil um camelo se diminuir e passar no buraco de uma agulha, do que alguém que é muito sabichão, tem muito poder, ser humilde perante a palavra e entregar tudo, entregar o coração. Então é algo de você entregar o coração. Deus já é dono do ouro e da prata, Ele não precisa do teu dinheiro, Ele já é dono. Se você não dá, irmão, Deus levanta pessoas, levanta circunstâncias para fazer o reino prosperar. Tranquilo. Agora, e você? E seu coração? Você vai entrar no reino? Então é sobre isso. É mais fácil um camelo passar em uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso aqui era uma hipérbole da época. Uma hipérbole. É como se fosse uma coisa engraçada que falava da época, uma piada, uma comparação. Então Jesus está falando, é mais fácil um camelo se diminuir, ou seja, humildemente, porque ele se diminui humildemente, passar no fio da agulha, do que alguém que tem muito conhecimento, porque riqueza aqui não é só de dinheiro, é de conhecimento. Às vezes as pessoas mais inteligentes, a gente prega aqui, a gente fala alguma coisa,
Então, eu não sei isso aqui, e como é que é isso aqui, e isso aqui. Irmão, o Espírito Santo que convence, ele está em mim e em você. Pergunta para ele. Uma vez uma pessoa me perguntou algo muito complicado, querendo que eu respondesse em 10 minutos, algo que eu levei praticamente 2 anos para aprender, por causa que a pessoa estava com conhecimento ali. Não, é porque eu não acho que é assim. Irmão, tá bom, eu não vou te responder isso aqui agora. Procura na Bíblia em tal versículo e pede para o Espírito Santo, ele vai te revelar. Simples assim. Eu só preciso ir por todo mundo e pregar, convencer o Espírito Santo. Então, se alguém tiver dúvida aqui, tem a mensagem no YouTube, lê, veja de novo, pede para o Espírito Santo, fala: Espírito Santo, você está dentro de mim, assim como está dentro do pastor Lucas, então me explica o que ele falou, eu quero entender mais, porque essa mensagem aqui, você vai ver, essa mensagem você vai ter que ouvir mais algumas vezes, para você pegar as pérolas. Então no YouTube, Abu Marama tem lá, tá? Por que isso? Isso é uma hipérbole de que Jesus estava falando, que seria mais fácil um camelo passar no fio da agulha, pois ele teria que se diminuir, ser humilde para isso, se esvaziar disso. Então muitas pessoas vêm com o conhecimento cheio até a tampa, e querem acrescentar a palavra nesse conhecimento, só que não vai funcionar. Você está querendo colocar Deus dentro de um copo. O que você tem que fazer? Se esvaziar. A palavra diz que Jesus mesmo se esvaziou de si, e veio como um homem, se esvaziou de si. Então se esvazie do seu conhecimento, e esteja apto para o que Deus tem para você, para as revelações que Ele tem para você, e aí você vai viver o melhor dessa terra. Mateus 5,19 diz assim: portanto, quem desobedecer até ao menor desse mandamento e ensinar a outro a fazer o mesmo, será considerado o menor do reino dos céus, mas aquele que obedecer à lei de Deus, a palavra de Deus, e ensiná-la, será considerado grande no reino de Deus. Lucas 22:24 diz assim: e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser maior entre os discípulos, e ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós como o menor, quem governa como quem serve. Ou seja, que Jesus está falando assim: o maior dentro de vocês vai ser o que mais serve. Então, para você ser maior no reino de Deus, você tem que ser o menor no reino da terra, em orgulho, em serviço, tem que entregar tudo. Por isso que Jesus lavou o pé, por isso que Jesus curava as pessoas, por isso que Jesus estava disposto, por isso que Jesus fazia a obra, mesmo sendo criador de tudo. Ele se diminuiu, ele entrou, ele teve um corpo humano, passou pelo que nós passamos. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, Jesus está falando dele, eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Então, se você quer ser o maior aqui, você vai ser o menor lá. Se você for humilde e manso aqui, você vai ser maior lá. Funcione ao contrário. Filipenses 3,5 diz assim: circuncidado ao 8º dia. Aqui é o currículo de Paulo, só para você entender. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fui fariseu, o top, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, eu reputei como perda por Cristo. É isso que eu falei. Então, é como se Paulo falando assim, ó, meus bacharéis, meus mestrados, meu PhD, eu jogo tudo isso como perca, para entender a Cristo, para receber de Cristo, para ser humilde perante Cristo. Paulo era um top do top naquela época de ensinos. Ele fala assim: eu deixo tudo isso para trás, eu deixo todo esse peso que me impede de receber a revelação da palavra. Porque revelação da palavra é entendida com o Espírito. Muitas pessoas querem entender revelação da palavra com a alma. Teologia é o estudo a respeito de Deus, revelação é de Deus para com os homens. É o contrário. Aí muitas pessoas querem entender Deus saindo da terra. Não, para você entender Deus, você tem que ir lá em Espírito, através do Espírito Santo, entender Ele. Como é que você vai entender as coisas espirituais com coisas carnais? Não tem como.
Então é isso que Paulo está falando, eu deixo tudo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Nossa, imagina uma pessoa top, inteligente que você acha aí, top do top, que você admira pela internet, que você segue, faz curso. Aí um dia essa pessoa chega e fala assim: pessoal, tudo isso que eu fiz aqui, não considero nada. Eu aprendi que Jesus é o único caminho, verdade e a vida. É isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está falando, está reconhecendo. Então Paulo aprendeu a deixar de ter dura cerviz. Porque quando Paulo quis ficar de pé, entender pela sua própria inteligência, ele estava perseguindo o próprio Cristo. E aí ele teve que cair ao chão cego. Ele foi cego pela luz. Então ele caiu no chão e depois ele compreendeu que é pela humildade, pela mansidão, por se prostrar, que ele entenderia as coisas celestiais através da palavra. Conhecimento revelado e conhecimento da palavra. Oséias 4:6, a palavra diz: meu povo foi destruído ou está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também o rejeitarei, para que não seja sacerdotes diante de mim, e visto que te esqueceste da palavra de Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Então o que Deus está falando assim? Meu povo perece por falta de conhecimento. Mas conhecimento do quê? Do que você tem direito. Depois da cruz é do que você tem direito. Você sabe o que você tem direito? Você sabe o que a obra de Cristo te deu? Porque lembra, você está filho maduro, você está crescendo. Então se você não tiver conhecimento do que teu pai tem, você não pode usufruir. Através do conhecimento você usufrui do que teu pai tem para você. Todo conhecimento que você nega, você fala assim: eu não acho que é isso, não acho que é aquilo, acho que está errado isso aí, que você nega ou não reconhece da palavra, você não vive, você não usufrui. Então você pega e fala assim: eu não entendi nada que o Lucas falou na pregação, só que eu vou abrir o YouTube e vou perguntar para o Espírito Santo, e vou ver, e o Espírito Santo vai te revelar isso. E a partir do momento que ele te revelar isso, você vai ter o conhecimento da palavra, que é o que funciona. E você tendo o conhecimento da palavra que funciona, você consegue acessar as coisas que Cristo já deu para você nas regiões celestiais. É assim que funciona. O Espírito Santo é que convence. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Jesus falando do Espírito Santo. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então quem convence é o Espírito Santo. Encerrando o primeiro ponto, quem se prostra adianta suas bênçãos. Quem se prostra, ele aciona uma senha especial do Pai. Não é para fazer isso por barganha, é para fazer isso por respeito, por humildade. Não use isso de barganha, senão não vai funcionar. Não funciona. Agora, por exemplo, como que funciona isso então, Lucas? Tem o filho que ele é mais respondão com o pai, tem um filho que ele é mais nariz empinado com o pai, e tem um filho que é mais humilde perante o pai. Qual que vai receber mais? O filho que é mais humilde, porque o filho que é mais humilde, ele obedece o pai. A obediência traz benevolência. Então o pai tem o coração inclinado a abençoar aquele filho que entende mais. Agora o filho que só discute, que só bate boca, ele recebe poucas coisas do pai, demora mais de receber as coisas do pai. E eu tenho experiência, eu tenho testemunho disso que aconteceu. Então essa palavra, ela veio a mim, eu vivi essa palavra. Coisas que eu estava pedindo há 6 meses pedindo a Deus, orando, agradecendo a Deus, por isso não vinha. E eu comecei a falar assim: eu acho que eu estou muito forte, eu acho que eu estou muito nariz empinado ainda. Se prostrei ao chão e agradeci a Deus. Em 3 dias foi liberado. Então aprenda isso, funciona, faça o teste, simples assim. Espírito Santo que convence. Quem se prostra honra, quem se prostra garante sua bênção, quem se prostra é humilde, quem se prostra tem acesso à 4ª dimensão, quem se prostra reconhece a sua fraqueza, quem se prostra reconhece Deus como seu superior, quem se prostra mantém o que Deus te deu, quem se prostra faz com que Deus entre em ação. Segundo ponto,
Vocês aguentam? Mais um ponto? Então, para aqui, hein? Aprenda sobre o Pai. Aprenda sobre o Pai. Segundo ponto. Eu falei que essa mensagem vai ter que ser revista mais vezes, tá? Você é a árvore da vida também. Bem-aventurado, diz a palavra, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, ou na palavra do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo próprio, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Bênção isso, né? Então tem o que você deve sair, e tem o que Deus tem para você. É dividido em dois esse versículo. Se você não andar segundo o conselho dos ímpios, não se assentar na roda dos escarnecedores, não se deter com os pecadores, vai ter isso. Porque Deus nos compara com uma árvore que vai dar frutos no tempo certo. Qual que é esse tempo certo? Humanamente, às vezes vai plantar soja, vai dar 1 vez por ano, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, depende. Agora esse tempo certo de Jesus é um mistério, eu vou revelar aqui para vocês. A cura do cego, Marcos 8, 22, pode colocar para mim esse. Marcos 8, 22 a 26. E chegou, aqui é Jesus, e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou-lhe a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Pode parar aí. Então o que Jesus fez? Ele curou o cego, e o cego falou assim: eu estou vendo os homens como árvores. Como assim como árvores? Aí é meio que Jesus falou assim: ixi, eu acho que eu arrumei demais. Ficou muito calibrado esse olho dele. Então vai de novo. E aí voltou normal. Eu vejo o homem como homens. Por que como árvores? Porque Deus nos vê como árvores. Então esse homem teve por um breve momento a própria visão que Deus tinha. E aí Jesus corrigiu isso. Então, por que homens como árvores? Porque Deus vê se você está dando fruto ou não. Se você está prosperando ou não. Se você está viçoso ou se você está seco. Está secando. Apocalipse 22, 2. Pode colocar também. A palavra diz assim: no meio da sua praça da cidade, a Nova Jerusalém, de um e do outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Para aí. Então o que quer dizer isso aqui? Jesus era essa árvore em Gênesis. Jesus era a árvore da vida. Jesus está, irmão, de Gênesis a Apocalipse. Só que no Velho Testamento ele está oculto. Você tem que descobrir ele. Ele é o anjo do Senhor. Ele é a arca de Noé que protegeu a família. Ele é a arca da aliança que era feita de 100% madeira, 100% ouro, representando 100% a humanidade de Jesus e 100% a divindade de Jesus. Ele era várias coisas, e uma dessas coisas é a árvore da vida. E ele aqui nos compara no versículo como árvores. E o cego vê os outros homens como árvores. Então o que quer dizer? Cada um de vocês e eu somos uma árvore da vida, quando nós temos o Espírito Santo. Agora, essa árvore, ela está morta. Quando você aceita Jesus, o que acontece? Do seu interior fluem águas vivas. E aí, quando começa a fluir águas vivas do seu interior, essa árvore que é você começa a ficar viçoso, a frutificar. E o que a palavra diz dessa árvore? Que ela dá fruto ao tempo certo. Qual que é o tempo certo? Está a resposta aí. Todo mês. Todo mês. Então Deus colocou alguns códigos que só filhos maduros entendem. Sabe o que é esse fruto? É como se fosse assim: você tem direito decretado de um fruto por mês. Escolha, que eu te darei. Agora tem crentes que passam o ano inteiro com um fruto.
Tem crentes que passam o ano inteiro com 2 frutos, sendo que você pode dar fruto todo mês. Então aprenda. Agora, como que eu dou fruto todo mês? Quanto mais água, mais nutrientes, mais frutos, mais eu rendo. O que é água? É a palavra, é o Espírito. Ele é o rio de águas vivas. Ano passado foi o ano das águas profundas. Entenda, vai encaixando as peças aí. Então você é como se fosse a árvore da vida também, irmão. E quando você entende isso, você começa a usufruir dos 12 frutos, e as suas folhas seriam o quê? O seu testemunho vai começar a curar pessoas. Porque lembra as nações? Deus fala com as nações, Deus fala com a igreja, e Deus fala com o povo judeu. Então, se está falando das nações, é porque é pessoas que não encontraram a Cristo ainda. Então, quando você se restabelecer na água, no ribeiro, no rio de Jesus, no rio da vida, que é o Espírito Santo, as pessoas vão começar a ser curadas só de estar perto de você. Elas vão ver o teu testemunho e vão mudar de vida, vão querer saber, vão querer frutificar também. Entende isso? Quando você está nutrido. Salmos 1:1-3 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda sobre o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto o tempo certo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Prosperará. É uma palavra, é uma promessa para a sua vida e para a minha vida. Pega essa promessa. E para terminar, invocar o nome de Deus. Isso aqui é muito interessante. O Ministério da Música já pode se preparar. Romanos 10:13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerem? É uma pergunta. Como você vai invocar uma pessoa que você não crê? E como crerão naquele em quem não ouviram? Se você não sabe nada dessa pessoa, como você vai crer nessa pessoa? E como ouvirão se não há quem pregue? É um monte de perguntas feitas. Então o que quer dizer isso? Quando nós somos filhos, quando nós somos crianças, nós chamamos o pai e a mãe de pai e mãe. Nós não sabemos o que eles faziam, não sabemos se são boas pessoas, se são más pessoas. É teu pai e tua mãe. Nós não sabemos nada sobre a profissão deles. Agora, quando você se torna filho maduro, você começa a aprender o que o teu pai faz, o que tua mãe faz. Aí você fala: nossa, minha mãe é uma excelente doceira. Eu vou pedir um bolo para ela. Nossa, meu pai sabe fazer, ele é marceneiro, ele sabe fazer bancos, ele sabe fazer as coisas, vou pedir para ele fazer um banquinho para o meu quarto. Meu pai é médico, nossa, quando eu me machucar eu estou feito, é só falar com ele. Meu pai é advogado, nossa, que legal, meu pai é advogado, meu pai é policial, meu pai é isso. Você vai descobrindo o que o seu pai é. E quando você descobre quem seu pai é, você consegue acessar o que ele é especialista naquilo. Você tem acesso ao que ele sabe. Então, para que eu vou aprender tudo sobre advocacia, se eu tiver um problema agora, se eu tenho um pai que é advogado? Por que eu vou querer aprender tudo de medicina, de primeiros socorros, se meu pai é médico? Eu ligo para ele, falo: pai, eu preciso da sua habilidade de médico. E com Deus é a mesma coisa. Então tem a fase de que nós chamamos o pai de pai, Deus Pai. Agora, quando você vai se tornando maduro, você entende as especialidades do seu pai, e aí você consegue ser mais específico, porque essas chaves que eu estou dando hoje aqui é para você acelerar, subir mais rápido, avançar mais. Tem muitas pessoas na Bíblia que atrasaram suas bênçãos. O próprio Abraão atrasou sua bênção, José atrasou sua bênção. Muitas pessoas atrasaram suas bênçãos em anos. Então, se você consegue atrasar, você consegue resolver também, que nem o rei Ezequias. Ela para ele morrer, e ele conseguiu mais 15 anos. Entenda o que a palavra diz. A Bíblia diz, mas também diz. Então, o que eu estou falando? Aprenda as especialidades do seu pai. E quando eu aprendi isso, eu já botei em prática. Eu já comecei a chamar pelo nome certo. Os nomes de Deus e suas especializações são El Shaddai. O que significa El Shaddai? O Deus que é mais do que suficiente. Como é que você vai usar esse nome de Deus? Como que eu embaso isso?
Eu embaso isso em Moisés. Deus apareceu para Moisés ali em forma de teofania, e Moisés perguntou: o que eu falaria para esse povo? Que você é? Moisés, fala que eu sou o que sou. Fala que eu sou o que sou. O que significa isso? Eu sou o que eles precisarem. É isso que ele estava querendo dizer. Se eles precisam de um libertador, eu sou o libertador. Se eles precisam de cura, eu sou a cura. Se eles precisam de um Deus que guerreie por eles, eu sou esse Deus que guerreie por eles. Se eles precisam de paz, eu sou a paz. Se eles precisam de bandeira, eu sou a bandeira. É isso que Deus estava falando. E aqui ele fala com nós: Eu Shaddai, o Deus que é mais do que suficiente. Como é que você vai usar isso? Você vai usar isso na sua empresa, nos seus empreendimentos. Não, eu preciso de crente, eu preciso disso, eu preciso... Não está entrando, ai meu Deus, não. Eu Shaddai é comigo. Ele é mais que suficiente. Se Ele está aqui, as contas vão fechar. Se Ele está aqui, tudo vai vender o estoque. Se Ele está aqui, os clientes vão vir. Se Ele está comigo, vai acontecer. Eu Shaddai. Eu Shaddai. Você está acelerando o tempo da sua empresa. Se você precisa de provisão em sua casa, Jeová Jireh, o Senhor proverá. O Senhor proverá na minha casa. O Senhor proverá em tudo. Na casa da minha irmã, na casa do meu irmão, na casa do meu pai, da minha mãe. Jeová Jireh. Eu preciso de alguém que guerreie por mim. Tem pessoas me atacando. Jeová de Sabaote. Sabaote. Ele é o guerreiro, o Senhor dos exércitos. Vai à frente, Pai. Resolve essas questões com essas pessoas que querem meu mal. Jeová de Sidkenu. O Senhor é a justiça. O Senhor é a justiça. O Senhor é a nossa justiça. Eu tenho uma causa na justiça, não está saindo. Eu fui injustiçado. Eu fui injustiçado onde eu trabalho. Eu fui injustiçado nos lugares. Estou sendo injustiçado na minha casa. Jeová de Sidkenu. Sidkenu é comigo. O porquê esses vários nomes, irmãos? Porque na Bíblia, na palavra em hebraico já está discernido. O nome de Deus tem vários significados em hebraico. Só que quando foi traduzido para o português infelizmente é uma língua muito rasa. Então coloca Deus em tudo. Só que se você for ver em hebraico o significado real, às vezes o povo está chamando Jeová Rafá, às vezes o povo está chamando Jeová Jireh. Muda. E muda para nós todo o nosso entendimento sabendo disso. Então por isso que eu estou passando. E eu vou passar as referências para vocês. Se vocês puderem anotar para vocês estudar depois. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Então quando o diabo atacar sua casa, não, o Senhor é minha bandeira aqui. É o Senhor que manda aqui. Você não vai tirar a identidade da minha empresa. Você não vai tirar a identidade da minha casa. Eu não aceito essas coisas na minha casa. O Senhor é minha bandeira. Eu preciso de cura. Jeová Rafá, o Deus que sara, o Senhor que cura. Eu preciso de paz. Jeová Shalom, o Deus da paz, o Senhor da paz. Eu preciso de um pastor. Eu preciso de cuidado. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Eu preciso de um Deus presente. Eu preciso de um aconchego. Estou me sentindo sozinho. Jeová Chamar. Eu preciso que me santifique. Jeová Kadesh. E o Jeová Elion, que é o Senhor é Altíssimo. Declare essas palavras. Agora anota aí, Gênesis 22:13. Gênesis 22:13 é o primeiro. Salmos 24:10. Salmos 24:10. Jeremias 23:5. Êxodo 17:15. Êxodo 15:26. Juízes 6:24. Salmos 23:1. Ezequiel 48:35. Êxodo 31:13. E Salmos 7:17. Então quando nós entendemos quem é o nosso Pai, nós acionamos Ele na área mais rápido. Você pode orar de pé, você pode orar sentado, você pode orar deitado, mas quando você se prostra, as coisas aceleram na sua vida, porque o mundo espiritual vê que você não está resistente
a palavra de Deus, ao poder de Deus. Lembre, até os demônios sabem disso, e eles se prostram perante o Senhor. Quanto mais nós que somos filhos amados do Papai. Bem, se coloque de pé, vamos fazer algumas orações e depois estaremos liberados. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, como homem, cresceu, teve seu ministério, morreu numa cruz para me salvar, foi até o Hades e ressuscitou para me fazer reinar. E a esse Cristo Jesus eu entrego a minha vida hoje e para sempre. Amém. Pai, gratidão pela vida de cada